Vamos à Escritura? Por favor, abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. É um momento em que o profeta Elias está vivendo uma crise muito forte e ele foge. Eu quero ler com você no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir... Deixa eu ver aqui, o texto, o versículo que interessa é o que está bem no finalzinho. Mas vamos ler a partir do verso 11. O texto diz assim: O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém. Esse momento da história do povo de Deus, o povo hebreu, ele é muito particular, porque aqui nós já estamos com alguns anos de que o reino foi dividido, né? O reino de Davi e Salomão, e no começo do reinado de Roboão, era um reino único. Em determinado momento, Roboão perde a habilidade do governo e o reino se divide em reino do norte e reino do sul. O reino do sul começa a se chamar Judá, o reino do norte permanece usando o nome Israel. Bem, o reino do norte tem essa particularidade de nunca ter entre os seus monarcas alguém que servisse ao Senhor e que se dedicasse a ele, o culto ao Senhor. E esse camarada aqui que está reinando nesse momento, chamado Acabe, ele consegue ser o pior de todos. Ele se torna a referência da impiedade, a referência do pecado, a referência da iniquidade. Acabe é o símbolo do pecado e a marca que ele deixa é muito profunda. Não obstante, Deus levanta alguém nesse tempo para fazer frente a esse grande momento. Então, para um grande momento de pecado, existe uma grande voz profética para condenar isso. E aparece esse grande homem de Deus, que há de ser reconhecido talvez como o maior dos profetas do Antigo Testamento, que é Elias. E Elias, desde o capítulo 17, ele está em confronto com o rei Acabe. E você vai ver, a gente vai falar disso hoje à noite um pouquinho, né? 17, 18. No capítulo 18 acontece esse grande movimento, é o ápice do confronto entre Elias e Acabe. É o ápice do confronto. E o povo acaba tendo que ver e tendo que reconhecer que só o Senhor
O Deus Jeová, por assim dizer, é Deus e não existe outro. Mas, ato contínuo, se estabelece a perseguição e Elias tem que fugir. E aqui a gente está vendo Elias no final da sua fuga. Ele aqui já está alguns dias sozinho, isolado, correndo, fugido, morrendo de medo e com algumas ideias na cabeça. E a ideia principal é essa daqui. Nós estamos vivendo o tempo mais difícil da história desse povo. O rei que está aí é um rei ímpio, o pecado está institucionalizado, porque o rei se casou com a filha de um outro rei, né, de um povo que não tinha nada a ver com o povo de Deus, e a mulher era de tudo que podia ser contrária a Deus e afrontosa à pessoa de Deus. E Elias está vivendo isso, e Elias está dizendo, a gente não dá para servir a Deus aqui. Quem quiser servir a Deus aqui vai morrer. E só sobrou eu. Só tem eu. Sabe, gente, nessa semana eu ouvi muito disso. A perseguição está se instaurando e a igreja vai levar na cabeça e a gente já vai começar a apanhar e tal, e não sei o quê. E eu estava lembrando dessa passagem aqui. Para dizer para nós que somos igreja, que do ponto de vista da Bíblia, Deus nunca perde o controle de nada. Do ponto de vista da Bíblia, a gente não precisa se preocupar com Deus perder território. Porque o Deus da Bíblia, Ele é soberano, governa, reina. O Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia revela, é um Deus que Ele é autor da história, diretor da história e ator principal dessa história de projeto de restauração de todas as coisas contaminadas pelo pecado. É Deus do começo ao fim e é sempre Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, glória, pois a Ele eternamente. Amém. Descanso, coração, fique em paz. Fique em paz, fique tranquilo. Porque Deus sempre tem os seus para fazer o seu trabalho. E nesse texto aqui, rapidamente eu quero pontuar 3 coisinhas para você. A primeira é essa. É que ninguém pode ou deve entender que está sozinho no reino de Deus. Né? Porque só eu, quando eu olho aqui esse monte de crente, aqui esse monte de gente, só eu que sirvo a Deus de verdade. Opa, cuidado aí, Elias. Tenha calma, respira fundo. Respira fundo porque eu e você não sabemos exatamente como Deus está conduzindo a história. A gente não sabe. É por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, quando ele fala de Israel, no capítulo 10, ele vai dizer assim, não dá para entender. Existe um mistério que foi revelado aqui, e a profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que pudesse ser retribuído? Não tem jeito. Deus é sobre tudo. Deus está olhando tudo, governando tudo, e você não está sozinho. Fique em paz. Deus tem, como sempre teve, a sua igreja, os seus agentes levantados para agir. E é tão bonito ver isso aqui, porque Elias é o grande homem de Deus. Elias aqui nessa história já tinha feito parar de chover e voltar a chover, descer fogo do céu, feito multiplicar comida, feito gente ressuscitar, e Elias, o grande homem de Deus, bate no peito e diz, só restou eu, e Deus diz para ele, negativo, tem outros 7.000 que estão aí. Para sua surpresa, Elias, tem outros, não é que tem mais 2, não é que tem um amigo seu aí,
Não é que tem mais um aí que está escondido. Não é que tem um casal em algum lugar por aí. Elias, tem 7.000. Tudo bem que 7.000, ainda dentro de um povo, é minoria. É minoria? É ou não é? É, dentro de milhões de pessoas é minoria. Sim, é minoria. Mas, ainda assim, você não é o lobo solitário. Você não é o que, né? Você não é o pingo do i, não. Né? Enfim, né? Você não é o baconzinho da farofa, amigo. Você é o grande homem de Deus, chamado para ser a voz nesse tempo, mas tem outros 7.000 que estão aí. De cara, Elias, lembra, e você vai ver no capítulo anterior, que um tal de Obadias, que não fala para ninguém não, ele era só o secretário do Acabe. Esse Obadias sozinho sustentou 100 profetas numa caverna. O Obadias sozinho guardou 100 homens de Deus. Mas não tem só os 100 que Obadias guardou. Tem Elias, os 100, e outros para 7.000, 6.900 que estão por aí espalhados. Que você não sabe onde está, mas eles estão agindo, e presta atenção. Esse pessoal está agindo, porque na sua versão, talvez esteja aí que Deus preservou. Deus preservou. Agora, olha só. Quem é esse pessoal? Esse é um pessoal que o texto diz que eles tomaram uma posição de não se dobrar e não beijar. Esses 7.000 disseram: eu não vou me prostrar e eu não vou beijar. Eles não são Elias. Eles não são os que apareceram lá no palácio e botaram o dedo na cara de Acabe. Não são. Não são. Ainda assim, Deus está dizendo: eu estou contando com esses 7.000, porque no coração deles, eles preservam uma semente, e é tudo que eu preciso, porque Deus... Gente do céu, meu Deus, como eu estou ficando cansado desse negócio, do pessoal achar que Deus... Né? Assim, se Deus não tiver a gente aqui, Deus está perdido. Não, 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 não é. Não é. Não é. A gente tem o privilégio de participar do projeto de Deus de restaurar todas as coisas. E eu me envolvo se eu quiser. E é claro que se eu quiser, o abençoado sou eu. E se eu não quiser, eu perco a bênção. Mas que o projeto de Deus de restaurar todas as coisas vai acontecer, pode acreditar, vai. Comigo ou semigo. Se você não quiser ir para 415, 416 no próximo sábado, Deus vai continuar salvando. Mas se você estiver lá, a alegria no seu coração vai ser diferente, a recompensa no reino dos céus vai ser diferente, o mover de Deus na sua vida vai ser diferente, porque a bênção é sua. Deus não precisa de mim e de você. A gente está junto no reino e a história é dele. E aqui, esses 7.000 não são pessoas que estão, né, batendo no peito e dizendo e brigando, porque não é todo mundo que tem chamado para ser Elias. Tem gente que tem chamado para ser Elias. Tem muita gente que queria ter o chamado para ser Elias. E tem muita gente que está batendo no peito para dizer: eu sou o Elias de hoje. Se você é o Elias de hoje, se prepara para viver a vida de Elias hoje. Não acho que a vida do Elias em 2023 vai ser melhor do que a vida do Elias em 800 ou 700, 900, né, 850 a.C. Quem quer ser Elias hoje vai viver a mesma coisa. Vai viver perseguição, vai viver fuga, vai viver solidão, vai viver ter que ficar caladinho de vez em quando, vai viver ter que sair de cenário. Vai sim. Ué, você não quer ser Elias? Se prepara para ser Elias. Se esse é o seu chamado, seja, não fuja. Agora, se não é, não chame para si, você não vai dar conta. Porque no fim das contas, me parece
que, pela Bíblia, que tão importante quanto Elias, são os outros 7.000 que não dobraram seus joelhos e não beijaram Baal. E se você é para estar entre os 7.000 que não dobram o joelho e que dentro da sua casa continua a dizer para si, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus netos, para quem você quiser, né? Para quem estiver lá e no seu trabalho dizer, eu sou servo de Deus, eu não me curvo, eu não me dobro ao sistema, não farei, não farei, não farei, não farei, aqui eu não escuto isso, aqui eu não canto isso, aqui eu não assisto isso, aqui a gente não lê isso, né? Eu não vou me dobrar e eu posso fazer isso caladinho e continuar sendo aquele que semeia e que está manifestando o reino de Deus, e isso é uma decisão. É decisão. Tem que ter coragem para estar entre os, aqui no texto, 7.000, ou talvez no contexto de hoje, entre os milhões, que insistem em manter o coração puro e não se dobrar às exigências do sistema e da atualidade de hoje. A gente está sendo convidado a se dobrar. E não é de hoje, não, tá certo? Não é de hoje. Não é de hoje que o sistema como um todo tenta trazer para dentro os escolhidos de Deus. No Antigo Testamento, Daniel é chamado para o reinado de Nabucodonosor. E Daniel decide, ele assenta no seu coração não se contaminar. Ah, tá bom, vamos trazer mais perto. Vamos lá para Atos capítulo 16, está lá Paulo e Silas caminhando no meio da cidade de Filipos, e aparece ao sistema, alguém aqui atrás dizendo, gente, esses homens são os que vos anunciam o caminho da salvação. E Paulo, no discernimento do Espírito, diz, sai dela em nome de Jesus, cala a boca e some daqui, que eu não preciso do diabo para validar o meu trabalho. Está aí. Desde sempre o mundo tentando trazer a gente para dentro dele. Mas a gente tem que decidir não dobrar os joelhos e não beijar. Não adoro o sistema, não me envolvo com o sistema. Eu estou vivendo aqui, mas não sou daqui. E sobre esses Deus tem promessa. Porque Deus preserva. Você não está sozinho nesse negócio. Pode contar com a ajuda do Espírito Santo, pode contar com a ajuda divina para se manter firme, para manter a sua casa firme, e para manter a sua família firme, e para continuar firme, testemunhando que só o Senhor é Deus. Não se dobre, Deus preserva você. Deus preserva você, faz o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Só não se dobra. Só não beija. Só diga, não vou comer, não vou me contaminar com os manjares do rei. Deus vai te garantir que você vai continuar mais gordinho do que todo mundo que come o manjar do rei. Gente, é uma coisa, mais fortinho, né? É uma coisa incrível, gente. E eu vejo isso lá em casa, sabe minha mãe, né? Minha mãe está ali, minha mãe não come carne, né? E ela continua bela, fantástica, linda, só no legume, ovo e frango. Como é que pode? Eu não entendo, mas está lá. Imagina espiritualmente aquilo que Deus tem para você. Você não precisa se dobrar, você vai estar sempre, como dizia o pastor Barcelos, bom e gordo. Forte, saudável, alegre, porque quem te preserva não é você. Você só tem que decidir não se dobrar. Deus faz o restante do trabalho, porque Deus conta com você, sendo um dos 7.000, como Ele conta com Elias na porta do palácio. Mas decida hoje que não vai se dobrar. Decida hoje que na sua família a sua família não vai se dobrar.
que aquilo que é de Deus vai ser preservado na sua casa, que a palavra de Deus será inculcada, que a palavra de Deus terá prioridade, que o temor de Deus será ministrado. Decida não se dobrar. Deus preserva você. Deus preserva a sua casa. Amém? Posso orar por você agora? Fique em pé comigo então. Se você estiver com sua família, quiser se juntar com ela, faça um pacto hoje aí com sua família, consigo mesmo, no seu coração. Eu não vou me dobrar. Nós não vamos nos dobrar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente não se dobra. Deixa eu te dizer, Deus vai preservar você. Você quer a preservação de Deus, quer a bênção de Deus? Decida hoje não se dobrar. Decida com a sua família não se dobrar. Senhor, nós estamos reunidos neste lugar. E nós nos reunimos aqui em Teu nome. É no Teu nome que estamos juntos, é no Teu nome que estamos levantados, é no Teu nome que estamos reunidos, é no Teu nome, Senhor, que nós dedicamos ao Senhor mesmo um culto de louvor e adoração. E nós, Senhor, hoje aqui, tomamos essa posição de não nos dobrarmos. Não nos dobraremos diante do sistema, não nos dobraremos diante do pecado, não nos dobraremos diante da pressão que o mundo faz sobre nós e a nossa casa. Nós não nos dobraremos, nós serviremos ao Senhor. O nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, estamos dedicados a Ti, louvamos o Teu nome e reconhecemos apenas o Senhor como Deus. Queremos, ó Deus, expressar aqui o nosso temor a Ti, a nossa adoração a Ti, o nosso desejo de servir somente a Ti e de Te agradar e buscar a Tua santidade. É isso que nós queremos e decidimos fazer isso juntos aqui, ó Deus. Então eu quero Te pedir e ministrar sobre o Teu povo e as famílias aqui representadas a bênção da Tua preservação, porque o Senhor vai guardar, porque o Senhor vai proteger, porque apesar dos ataques do mundo, apesar das risadas, das chacotas, do bullying, das ameaças, ó Deus, e dos levantes, o Senhor protegerá a nós e a nossa casa, porque o Senhor preserva aqueles que são Teus. Dá-nos a sabedoria que a gente precisa para esse tempo, Senhor, para viver esse tempo de dificuldade, esse tempo de pressão. Ensina-nos a ser sábios, meu Deus, para aguentar isso tudo e continuar Te servindo e levando a semente da Tua palavra aonde quer que a gente vá. Seja exaltado no nosso coração, seja exaltado, ó Deus, na nossa vida pessoal, seja exaltado na nossa vida profissional, seja exaltado, Senhor, na nossa vida acadêmica, seja exaltado, Senhor, na nossa vida social, seja exaltado na nossa família, seja exaltado, Senhor, na nossa parentela, seja o Senhor exaltado em todo o tempo. E a nossa oração é no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.